Jair Bolsonaro, o que o Jair Bolsonaro está querendo, gente? Jair Bolsonaro está querendo tirar fora algumas pessoas que vão julgá-lo. Ele já tentou, durante mais de ano, tirar o Alexandre de Moraes do julgamento dele, né? Ah, ele não pode ser relator porque ele é vítima, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, tal, e todas as tentativas deram errado. Ele não foi, essa decisão não foi aceita. E aí agora, o advogado teve uma reunião lá com o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele foi lá falar para o Barroso que vai entrar com uma petição para tirar mais 2 ministros do julgamento. Ele acha que tem 2 ministros que não podem, de jeito nenhum, julgar o Jair Bolsonaro. Que ministros são esses? Então, te conto, tá aqui, ó. Advogado de Bolsonaro vai pedir impedimento de Dino e Cristiano Zanin em julgamento. Ele quer tirar o Flávio Dino e o Cristiano Zanin do julgamento dele por golpe de Estado. Os dois são ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, são 5 ministros ao todo na primeira turma, tem o Alexandre de Moraes, o Zanin, o Dino, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Esses formam a primeira turma, que é quem vai julgar o Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado e todos os crimes que ele cometeu junto. Para dar o golpe de Estado, ele cometeu uma série de outros crimes, né? Liderança de organização criminosa armada, golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio tombado, dano qualificado, tudo isso. Ele vai responder, isso aí dá 46 anos de cana. Então, essa é mais uma tentativa desesperada de livrar a cara do Bolsonaro de pagar pelos crimes que ele cometeu, tentando tirar os ministros. Com que argumento? O argumento é o seguinte, que o Dino já processou o Bolsonaro no passado, por conta de coisas que o Bolsonaro falou dele, né? E o Cristiano Zanin, como advogado, também já representou o Lula em processos contra o Bolsonaro. Então, segundo a defesa do Bolsonaro, esses 2 ministros, como um dia no passado já processaram o Bolsonaro, eles deveriam ser declarados impedidos de julgar o Bolsonaro porque são inimigos, porque mandaram um processo lá. Enfim, o Barroso, como presidente do Supremo Tribunal Federal, vai avaliar isso, pode inclusive passar uma votação para ver se mantém ou não mantém os ministros, né, por conta dessa possibilidade da defesa, que ela já está entrando com pedido hoje mesmo, para poder tornar esses 2 ministros impedidos. O que, se isso acontecesse, ficariam 3 ministros na turma. E como é que faz o julgamento? Então, isso que não está claro ainda pelo regimento, né? Se só vai votar 3 ou se isso teria que fazer o julgamento para o plenário, que é exatamente o que a defesa do Bolsonaro quer. Jogar o julgamento para o plenário, para o voto dos 11 ministros. Por que que não é assim? Por que os 11 não vão julgar o Bolsonaro? Porque no regimento do Supremo Tribunal Federal está escrito que ações penais, ou seja, criminais, elas são julgadas pelas turmas. E ações constitucionais, aquelas ações em que alguém está questionando se um fato, se uma lei, se uma norma ela é constitucional ou não, isso tem que ser julgado pelos 11. Então o tribunal se divide em 2, são 2 turmas de 5, o presidente não faz parte de nenhuma delas, e essas 2 turmas de 5 seriam equivalente a 2 STF. O que esses 5 decidir, está decidido, equivale a se todos os 11 tivessem decididos. E o Bolsonaro está doido para atrasar o processo, fazer o processo entrar por 2026 adentro, de preferência que o julgamento e a condenação dele aconteça lá para junho, julho, agosto, assim, já dentro da campanha eleitoral. Porque ele vai usar o julgamento como um argumento de perseguição, sabe? Vai alegar que está sendo perseguido e que por conta disso, olha só, estão querendo me tirar da eleição. Exatamente o argumento que o Lula usou na eleição de 2018. Com a diferença que o Lula realmente tinha sido condenado sem provas, tanto é verdade que os processos foram anulados, e que ele foi condenado só para ser realmente tirado da eleição. Isso está mais do que caracterizado até em decisão judicial, que anulou os processos e considerou que o Sérgio Moro era um juiz ladrão, né? O Bolsonaro é uma situação bem diferente, tem muitas e muitas e muitas e muitas provas de que ele realmente tentou dar um golpe de Estado. Então, tudo isso, eles estão tentando jogar esse julgamento para 2026 para usar politicamente esse julgamento. Mas eles não contam com a determinação firme e forte do Xandão, Alexandre de Moraes, que não está querendo deixar isso acontecer. Moraes deve manter julgamento de Bolsonaro na primeira turma sem ceder a apelos. Existem várias pessoas dizendo, olha, era melhor jogar isso para o plenário, porque você sabe como é que é, né? Ex-presidente, golpe de Estado, é um assunto importante e tal. O Xandão está dizendo, olha, o regimento está do meu lado. Eu
Posso julgar na turma. Se eu quiser, eu jogo por pleno, eu jogo para todos os ministros votarem. Se eu quiser. E é exatamente isso que está escrito no regimento realmente. Por quê? Quando um julgamento está na turma, ele pode ser enviado para o plenário completo. Mas em que circunstâncias? Primeiro, o próprio relator tem que querer, então ele propõe que isso vá para o plenário, ou então, se alguma outra pessoa pedir, por exemplo, o advogado de defesa, um outro ministro do STF, pode pedir. Se isso acontecer, a turma onde o julgamento aconteceria vota e ela também pode decidir transferir o julgamento para o plenário completo do Supremo Tribunal Federal. Então a primeira turma também tem que concordar. O Xandão tem que querer, e se ele não quiser e alguém pedir, a primeira turma tem que concordar. Acontece que o Xandão não quer. O Xandão quer julgar na primeira turma, por quê? Porque ele já está prevendo as tentativas de atrasar o julgamento se ele for julgado no plenário. E por quê? Porque tem dois ministros terrivelmente bolsonaristas, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que estão prontinhos para obedecer às ordens do Bolsonaro de atrasar o julgamento. Como é que eles fazem isso? Pedem vistas. O que é vistas é mais tempo para analisar o processo. Quando um ministro pede vistas, o julgamento para imediatamente e durante 90 dias fica parado para aquele ministro avaliar o processo. Depois que passa 90 dias, o processo volta para o julgamento. Aí se um segundo ministro pedir de novo vista, é mais 3 meses. Então os dois conseguiriam atrasar seguramente esse processo em 6 meses para o julgamento. Como existe uma expectativa que o Bolsonaro vai ser julgado e condenado entre setembro e dezembro desse ano, atrasar 6 meses significa sim poder jogar esse julgamento para junho, julho, quem sabe até agosto do ano que vem, exatamente como pretende a defesa do Bolsonaro, para colocar isso como um argumento de campanha, de perseguição e coisa e tal. Por conta disso, então, o Xandão não está disposto não, porque ele sabe que tem uma manobra prevista usando os ministros bolsonaristas e por isso ele pretende manter esse julgamento na primeira turma. E se ele mantiver, não tem choro, não tem vela, está no regimento no Supremo Tribunal Federal, está na lei brasileira, no Código Penal brasileiro, as regras estão estabelecidas e se ele falar que é na primeira turma, é na primeira turma e pronto, acabou. Que o Bolsonaro vai ser condenado na turma, no pleno, de qualquer jeito vai. Vai ser 5-0 na turma, se for no plenário vai ser 9-2, pelo menos, né? Porque a gente acredita que os dois terrivelmente bolsonaristas vão votar pela absolvição, para salvar a cara do Bolsonaro. Então assim, de qualquer maneira vai ser de lavada. Porém, se for para o plenário, a tendência é esse julgamento durar muito mais tempo, demorar muito mais, e isso favoreceu o Bolsonaro para usar o julgamento como argumento eleitoral. Por conta disso, tem esse jogo de empurra aí para lá, para cá, né? Como o Supremo pretende julgar logo, justamente para não entrar na eleição do ano que vem com esse assunto pendente, então o ministro Alexandre de Moraes deve mesmo manter o julgamento na primeira turma e aí julgar ainda esse ano. Se isso acontecer, aí tem os prazos de recurso, que são poucos recursos, né, porque ele já está sendo julgado no STF, que é a última instância do judiciário brasileiro. Então são poucos recursos, lá para dezembro, janeiro, Bolsonaro já está indo para a cadeia. O carnaval ele vai passar no bloco da Papuda, pode esperar. Xandão descobriu que o Mauro Cid pediu cidadania portuguesa. É, meu amigo e minha amiga. Por quê? O que ele ia querer com um documento português? Ora, morar em Portugal, né? Se mandar daqui, e se ele virar cidadão português, ele não poderia ser extraditado, por exemplo, com mandado de prisão, né? Então Xandão andou perguntando, que história é essa? O que você está querendo com isso, hein, meu amigo? Me explica para mim. Olha lá. Moraes pede explicações sobre situação de documento português à Cid, né? Então o Mauro Cid vai ter que explicar que história é essa, pedir documento português. E por que ele pediu? Segundo a defesa do Mauro Cid, a esposa e a filha dele já são cidadãs portuguesas. E como ele é casado com uma portuguesa, ele também poderia pedir seu documento português. E é isso que ele fez. Não é de agora, preciso deixar claro isso, não é de agora. Ele pediu esse documento, ele começou o processo, né, no dia 11 de janeiro de 2024, 3 dias depois do 8 de janeiro. Ele estava lá nos Estados Unidos ainda. E ele deu entrada no pedido de cidadania portuguesa, né? Aí ele fez esse pedido e agora, recentemente, ele recebeu uma cédula de identidade portuguesa. Ele não tem passaporte português ainda, mas daí é um pulinho, né? E aí a defesa já falou, olha, fica tranquilo, ele não quer fugir, ele vai inclusive entregar esse documento para a justiça para vocês ficarem calmos.
E também surgiu essa outra notícia aqui, de que o alto comando do Exército pediu a Mauro Cid que deixasse de ser o ajudante de ordens do Bolsonaro. A jornalista Bela Megali conversou com algumas fontes militares que falaram, a gente passou um tempão durante o mandato falando, Cid, sai daí que você vai se complicar, sai daí que você vai se enrolar, Bolsonaro vai acabar te levando para a cadeia. Ele ouvia isso de generais, de pessoas do alto comando do Exército. Por quê? Porque o Mauro Cid é filho de um general, né? General Mauro César Lorena Cid, e também é um militar que, segundo as notas que ele tirou nos cursos que fez, é um aluno brilhante do Exército Brasileiro. Passava em primeiro lugar nos cursos que fez, foi sendo promovido sempre assim com grande admiração por todo mundo que estudava com ele, que dava aula para ele, todo mundo gostava, passava com notas ótimas e tal. Tinha um futuro brilhante se não fosse bandido, se não fosse golpista, entendeu? E aí o alto comando do Exército, de olho, percebendo as burradas que ele andava fazendo, Cid, sai daí, Cid, sai desse negócio de ser ajudante de ordem do Bolsonaro, braço direito de Bolsonaro vai te levar pro buraco. E aí o Mauro Cid dizia, olha, a missão que o próprio Exército me deu, agora eu fico aqui. E ficou, e abraçou o Bolsonaro, abraçou tudo que o Bolsonaro queria, abraçou a ideia de golpe de Estado. Segundo eu já li também em reportagens investigativas, o Mauro Cid era um grande fã do Bolsonaro, bitolado no Bolsonaro, e esse é um dos motivos pelos quais ele não quis sair. E aí deu no que deu, né? Deu no que deu, tá enrolado, delação, prisão, bens bloqueados, vai pegar uma cana alta, mesmo que ele tenha o benefício por conta da delação e que isso diminua, a carreira militar dele tá acabada, já era, né? Ele vai provavelmente ser aposentado, vai lá para a reserva, não vai mais continuar sendo promovido, nunca vai chegar a general como o pai dele chegou, porque ele destruiu a carreira militar dele andando atrás das ideias furadas do Bolsonaro, né? Falta de avisar não foi, tá aí o alto comando do Exército que não me deixa mentir.